São Leão Magno, o Papa que deteve Átila às portas de Roma, combateu heresias, reforçou a disciplina eclesiástica, escreveu importantes obras, sendo seu pontificado o mais importante da antiguidade cristã. Num tempo em que a Igreja enfrentava os maiores obstáculos para o seu progresso, em consequência da rápida desintegração do Império Romano do Ocidente, enquanto o Oriente estava profundamente agitado por controvérsias dogmáticas, esse grande Papa, com uma sagacidade sem precedentes e poderosa mão, guiou o destino da Igreja Romana e Universal. São Leão nasceu em Roma, de pais toscanos, no final do século IV ou começo do século V. Já na juventude, distinguiu-se nas letras profanas e na ciência sagrada. O antigo Concílio Geral diz dele: Deus, que o havia destinado a obter brilhante vitória contra o erro e a submeter a sabedoria do século à verdadeira fé, tinha posto em suas mãos as armas da ciência e da verdade, tornando-se arcediago da Igreja Romana. Serviu sob os papas São Celestino I e Sisto III. Hábil diplomata, era ele bem conhecido, pois foi por sua sugestão que Cassiano escreveu em 430 ou 431 sua obra De Incarnatione Domini contra Nestorium, sobre a encarnação do Senhor contra Nestório. E também nesse mesmo ano, São Cirilo de Alexandria a ele se dirigiu para interessá-lo em seu favor contra o mesmo herege Nestório. São Leão foi designado para várias missões delicadas na época. Em uma delas, em 440, foi enviado pelo imperador Valentiniano III à Gália, para tentar reconciliar dois dos mais famosos personagens do império, o comandante militar da província Aécio e o principal magistrado, Albino, que não pensavam senão em suas desavenças em vez de voltar-se contra os bárbaros que estavam às portas do vasto império. São Leão encontrava-se nessa missão quando, falecendo o Papa Sisto, foi eleito para sucedê-lo. Leão foi sagrado no dia 29 de setembro de 440. Um mês depois, pedia ao povo romano, reunido na Basílica de São João de Latrão: Eu vos conjuro, pelas misericórdias do Senhor, que ajudeis com vossas orações àquele que haveis chamado com vossos desejos, a fim de que o Espírito da graça permaneça sobre mim e não tenhais que arrepender-vos de vossa eleição. Incansável defensor da ortodoxia, São Leão considerou como um de seus principais deveres na qualidade de supremo pastor manter a disciplina eclesiástica, nesse tempo em que a contínua invasão das hordas bárbaras provocava desordens em todas as condições da vida, inclusive nas regras de moralidade, que estavam sendo seriamente violadas. Foi ele extremamente enérgico para a manutenção da disciplina e muitos de seus sermões e decretos vão nesse sentido. Esforçava-se principalmente em sustentar a ortodoxia naqueles tempos difíceis para a Igreja e da decadência geral. De sua primeira carta escrita a Eutix em 1º de junho de 448, a sua última carta ao novo patriarca de Alexandria, Timóteo Salofáciolus, em 18 de agosto de 460. Não podemos senão admirar a clara, positiva e sistemática maneira pela qual Leão, fortificado pela primazia da Santa Sé, teve parte nessa difícil confusão. Pouco depois de sua elevação ao sólio pontifício, começou a combater energicamente as heresias que surgiam no Oriente. Assim, por exemplo, soube que em Aquileia, sacerdotes, diáconos e clérigos que tinham sido aderentes da heresia de Pelágio haviam sido readmitidos à comunhão da Igreja sem ter feito abjuração explícita de sua heresia. O Papa, além de condenar severamente o fato, ordenou que um sínodo provincial se reunisse naquela cidade, no qual tais pessoas fossem intimadas a abjurar publicamente a heresia e a subscrever uma confissão de fé inequívoca. Outro grave problema que teve de enfrentar foi contra a nova onda de heresia maniqueia. Hordas e hordas de maniqueus que fugiram da África por causa da invasão dos vândalos haviam se estabelecido em Roma, onde fundaram uma comunidade maniqueia secreta. O Papa ordenou aos fiéis que denunciassem esses hereges aos sacerdotes. Em 443, junto aos senadores e presbíteros, conduziu uma investigação pessoal contra a seita, sendo então seus líderes julgados e condenados. Por influência do Papa, o imperador Valentiniano III promulgou um edito pelo qual estabeleceu punições contra os maniqueus.
São Próspero de Aquitânia afirma em suas crônicas que, em consequência das enérgicas medidas do pontífice contra a heresia, os maniqueus foram também expulsos das províncias, e que mesmo os bispos orientais emulavam com Leão I na perseguição a essa seita herética. São Leão defrontou-se também com a questão da heresia monofisista no Oriente, defendida por Eutiques, monge de Constantinopla. Ensinava o monge que em Jesus Cristo havia somente uma natureza, e não duas, a humana e a divina, como é o ensinamento correto. Eutiques já havia sido excomungado por São Flaviano, patriarca de Constantinopla, e apelou ao Papa Leão I. Depois de investigar a questão, escreveu uma carta dogmática a São Flaviano, com uma exposição serena e profunda da cristologia católica. No caso das discussões, este foi o guia seguro para os espíritos sinceros, estabelecendo e confirmando a doutrina da encarnação e da união das naturezas divina e humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele urgiu que um concílio se reunisse para julgar o concílio ilegalmente realizado em Éfeso, que condenara e depusera São Flaviano, inocentando Eutiques, e ao qual denominou de Concílio de Ladrões. Foi assim reunido o Concílio de Calcedônia, sob os auspícios dos imperadores Marciano e Santa Pulquéria, que condenou Eutiques e Dióscoro, patriarca de Alexandria. Átila, rei dos Hunos, o flagelo de Deus. Um perigo de outra ordem surgiu no horizonte. Átila, rei dos Hunos, que a si mesmo chamava de flagelo de Deus, tudo destruía nas Gálias. Tongres, Treves e Metz foram pilhadas. Troias foi salva por São Lupo e Orleans por Santo Aniano, batido nas planícies de Chalons pelos esforços conjuntos de Aécio, Merovel, rei dos francos, e Teodorico, rei dos visigodos. Átila voltou-se para o norte da Itália, destruindo tudo a ferro e fogo. Muitos se refugiaram nas pequenas ilhas existentes nas lagunas do mar Adriático, dando origem a Veneza. Átila saqueou Milão, e o imperador Valentiniano III, não se julgando a salvo em Ravenna, fugiu para Roma. O imperador, o senado e o povo só viram uma saída para conjurar a situação, que São Leão fosse parlamentar com o invasor. Para São Leão, sua missão era clara: salvar o mundo cristão e também sua pátria e seu povo. Mas a tarefa não era nada fácil e o sucesso imprevisível. São Leão foi encontrar-se com o terrível bárbaro nas proximidades de Mântua, revestido de todos os parâmetros pontificais e acompanhado por sacerdotes e diáconos em trajes sacerdotais. Como leão que não conhece medo nem tardança, este varão se apresentou para falar ao rei dos Hunos em Pesqueira, pequena cidade próxima de Mântua, e moveu o vencedor a voltar, diz um cronista da época. Outro contemporâneo, São Próspero de Aquitânia, afirma que São Leão abandonou-se ao auxílio divino, que nunca falta aos esforços dos justos, e o êxito coroou sua fé. Átila prometeu viver em paz com o império mediante um tributo anual. Fez cessar imediatamente as hostilidades e pouco depois, fiel à sua palavra, retornou aos Alpes. Os bárbaros perguntaram então ao seu chefe por que, contra seu costume, havia mostrado tanto respeito para com o Papa a ponto de obedecer tudo quanto ele havia proposto. Átila respondeu que não foi a palavra daquele que veio me encontrar que me inspirou um medo tão respeitoso, mas eu vi, junto a esse pontífice, um outro personagem, de um aspecto muito mais augusto, venerável por seus cabelos brancos, que se mantinha em pé, em hábito sacerdotal, com uma espada nua na mão, ameaçando-me com o ar e um gesto terríveis, se eu não executasse fielmente tudo o que me era pedido pelo enviado. Esse personagem era o apóstolo São Pedro. Segundo outra tradição, o apóstolo São Paulo estava também presente. Não nos resta nenhum relato contemporâneo dessa intervenção dos apóstolos, mas a tradição que nolo narra está consagrada pela autoridade do breviário romano. Outra invasão de Roma, outras circunstâncias. O sumo pontífice ordenou preces públicas para agradecer a Deus tamanho benefício, mas o povo volúvel logo se esqueceu do magnífico favor e se entregou às diversões como jogos no circo, teatros e deboches. O imperador não foi o último a dar o mau exemplo da imoralidade mais revoltante. Num sermão,
São Leão aplicou ao povo as palavras de Jeremias no capítulo 5, versículo 2. Vós os atingistes, e eles não sentiram. Vós os quebrastes de golpes, e eles não quiseram submeter-se ao castigo. Emocionado, acrescentou: queira Deus que estes males sirvam para emendar dos que sobrevivem, e que, cessando as desgraças, cessem também as ofensas. Mas sua advertência não foi atendida. Por isso, 3 anos depois, São Leão já não foi tão bem sucedido com o vândalo Gensérico. O que o pontífice pôde obter dele foi que não queimasse a cidade e respeitasse a vida de seus cidadãos, e que teria a salvo tudo o que se pudesse recolher nas 3 grandes basílicas de Roma. Mas Roma foi saqueada durante 15 dias. Ninguém morreu, mas muitos ficaram na miséria. O pontífice procurou socorrer os necessitados e reconstruir a cidade, declarando outra vez que esses males se deviam à impiedade do povo, e exclamou: meu coração está cheio de tristeza e invadido por um grande temor, porque estão em grande perigo os homens quando são ingratos a Deus, quando se olvidam de suas messes e não se arrependem depois do castigo, nem se alegram com o perdão. São Leão enviou missionários à África para atender aos cristãos cativos que Gensérico levou consigo. A rica coleção de cartas e sermões admiráveis que nos legou São Leão Magno, e que lhe merecem o título de doutor da Igreja, são um claro espelho da história do seu tempo. Com ele vemos pela primeira vez o papado medieval em toda a sua concepção grandiosa e sua intransigência necessária, e nele resplandece o duplo elemento que garante a vida divina da Igreja, autoridade e unidade. O grande Papa e Santo faleceu em Roma no dia 10 de novembro de 461 e foi declarado doutor da Igreja em 1754. São Leão Magno, intercedei pela Santa e Amada Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei!